7 truques para você passar na sua entrevista de emprego. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. E se liga que as 3 últimas táticas quase ninguém está fazendo e faz uma diferença danada aí para sua venda pessoal e para você chamar a atenção dos recrutadores. Eu sou a Carolina Cuba, estrategista de carreira, e o que eu faço com as pessoas é mostrar como elas são maravilhosas. Você aí é maravilhoso também e só precisa remodelar a sua estratégia, adequar a sua estratégia de venda pessoal para mostrar todo o seu valor nos processos seletivos. Eu começo dizendo o que eu sempre digo para quem já me acompanha aqui no canal, que entrevista de emprego é um momento de negociação que vai demandar a sua venda pessoal. Entrevista de emprego não é bate-papo, entrevista de emprego não é um momento de terapia, não é perguntas e respostas num ping-pong. O propósito da entrevista de emprego é avaliar se faz sentido essa contratação. As melhores vagas de emprego são as mais concorridas, as que pagam melhores salários, as que valorizam mais as pessoas, as que têm oportunidades de crescimento na carreira. E aí, se eu tenho uma alta concorrência, eu preciso afinar cada vez mais a minha estratégia. Então, vamos, eu separei aqui, 7 truques comprovados para você passar na sua entrevista de emprego. E se liga, todos são importantes, todos você deve aplicar na sua entrevista de emprego. Então já pega um papel e caneta e já vai anotando todos os pontos. Vou te falando todos eles te explicando, mas se liga que os 3 são para um nível mais, sabe, muito mais elevado aí de venda pessoal na entrevista, e que se você fizer, eu te garanto que os recrutadores vão ficar surpresos aí com a sua performance na entrevista. Vamos lá. Primeiro de tudo, estou com a minha colinha aqui. Prepare-se para o grande dia. Ora, se a entrevista de emprego é um momento de negociação que vai demandar essa sua venda pessoal, o improviso é a pior coisa que você pode fazer nesse grande dia. Muita gente fala isso, né? Entrevista de emprego eu me viro. Não, entrevista de emprego é só para falar de mim. Eu sou uma pessoa simpática, eu tenho facilidade com isso. Mas passa na entrevista de emprego não necessariamente a pessoa mais simpática, a que fala melhor, a que sabe responder as perguntas, mas sim a pessoa mais bem preparada. Eu falei que entrevista de emprego é um momento de negociação. Eu gosto de fazer uma outra associação com entrevista de emprego, que é como se fosse uma maratona esportiva, como se fossem os Jogos Olímpicos. Todo mundo que está indo para os Jogos Olímpicos é bom, todos são bons atletas, afinal não estariam lá se não fosse isso, igual você. Você está indo para essa entrevista de emprego porque você é bom, você é boa. Você não teria sido chamado se não fosse uma pessoa qualificada. Mas, no grande dia, uma performance só vai ganhar a medalha de ouro. E aqui no caso, a melhor performance é que vai receber o convite aí para trabalhar na empresa em questão. Por isso que eu preciso cuidar dessa minha performance o máximo possível. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar sobre a empresa, eu preciso saber quem é essa empresa, qual a história dessa empresa, como que é a comunicação, como é que eles se relacionam internamente, que tipos de produtos e serviços eles vendem, que tipo de cliente eles atendem, qual que é a forma que eles se posicionam nas redes sociais, pelo que eles têm orgulho de já ter conquistado. Já tiveram algum prêmio, por exemplo? Dá para ver isso lá na parte de assessoria de imprensa e nas redes sociais. É uma empresa mais informal, uma empresa mais formal? O que eles esperam deles para o futuro? E também, quais são os propósitos para eles? Então, eles estão envolvidos em algum projeto social, algum projeto de sustentabilidade? Quais são os próximos passos para essa empresa? Quanto mais informações eu tenho sobre essa empresa, melhor é o meu repertório de venda pessoal. Você concorda comigo que a gente só vai conseguir vender bem para uma pessoa que eu conheço muito bem? Se eu sei tudo que a empresa quer, tudo que ela precisa, eu vou conseguir vender melhor o que eu tenho, trazer de tudo que eu tenho de maravilhoso, como é que eu filtro aquilo que interessa para a vaga em questão. Essa é a lógica por trás desse processo, dessa etapa do processo seletivo. Então, quanto mais eu estudar, eu escrever, eu analisar, eu pensar antes, né, o que eu vou dizer, mais eu tenho probabilidade de ter um bom resultado. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu falo tudo sobre preparação para a sua entrevista de emprego. Então, depois você assiste esse vídeo para você se preparar melhor ainda para a sua entrevista, tá bom? Vamos para o segundo tópico, que é vista-se de forma adequada. Eu tenho que me vestir para a comunicação que eu quero levar. Eu já ouvi muito isso. Ai, Carol, mas não tô bem na minha carreira. Você acha que eu devo me vestir bem assim
porque eu estou desempregado, ou estou no emprego que eu não sou valorizado, não sei como que eu me visto. Você não tem que se vestir para a sua situação profissional hoje, isso a gente leva para a vida. A gente tem que se vestir para aquilo que a gente deseja. Então, o que você deseja? Reconhecimento, valor, crescimento financeiro? Você quer ganhar um salário mais alto? Você quer ser um profissional importante no mercado de trabalho? Então, vista-se de acordo para isso. Importante também dizer que a comunicação que a gente leva da nossa vestimenta, o jeito que a gente escolhe as nossas roupas, como a gente se apresenta, também vai gerar uma compatibilidade com a empresa. Então pensa que é uma empresa mais informal, uma empresa mais tecnológica, eu vou lá de terno e gravata, eu vou com um tailleur, uma roupa muito formal, logo de cara eu já mostro que não combino muito com essa empresa, o que você já perde aí alguns pontos, né? O que você tem que fazer? Se você gosta de usar terno e gravata, se você gosta de usar tailleur, você tem que procurar empresas que gostam desse mesmo estilo que você, para essa compatibilidade ser genuína mesmo. O que dá para fazer? Você pode olhar as redes sociais para ver que tipo de roupas eles usam, ou você pode pedir código de vestimenta para o RH durante o seu processo seletivo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também um vídeo explicando passo a passo de como se vestir, com exemplos de roupa para você ir para sua entrevista de emprego também, certo? Estamos aí nos 7 truques comprovados que vão fazer você passar na sua entrevista de emprego. Essa foi a segunda. Terceiro truque: treine cada uma das suas respostas. Se eu falei que a entrevista de emprego vai valorizar performance de venda pessoal, que é o momento de negociação, que vai demandar essa sua venda pessoal, eu preciso treinar as minhas respostas. Não adianta você só entender, se perguntar isso, eu posso falar de tal coisa, depois eu vejo, na hora eu vejo o que eu respondo, porque tem muitas chances de você ser perguntado por alguma coisa e esquecer na hora. Me fala, por exemplo, uma pergunta. Me conta um conflito que você já teve com um gestor seu. Aí você, caramba, um conflito, deixa eu pensar aqui. Não, isso aqui eu não posso falar, não. Isso aqui vai me dar, isso aqui... tem aquele lá, mas isso aí nem foi um conflito. E aí, isso já vai te deixando muito nervoso, muito nervosa, né? Porque, caramba, não consigo pensar, e a outra pessoa tá assim, aguardando a sua resposta. E aquilo vai te consumindo. Você quer ir embora dessa situação. Imagina perder um processo seletivo só porque você não conseguiu lembrar de nenhum resultado alcançado ou de uma resposta específica para a entrevista, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Antes da entrevista, e eu sempre falo isso, não precisa ser só quando você é chamado para entrevista de emprego, não. Você pode terminar esse vídeo, ver alguns outros vídeos aqui do canal, depois que você se inscrever e ativar o sininho, e aí ir treinando respostas também. Porque quanto mais você treina, mais você vai ter familiaridade com as perguntas, mais você vai mostrar confiança. Então, aqui também, né, nessa playlist, gente, vou deixar vários vídeos, vocês vão ficar horas assistindo aqui, mas eu vou deixar mais uma playlist com vários vídeos de entrevista de emprego, com respostas, perguntas e respostas para você treinar para sua entrevista de emprego. Vou deixar aqui, mas termina de ver o 7 e aí depois você vê isso daí, certo? Vamos lá, estamos nos 7 truques para você passar na sua entrevista de emprego. 1, prepare-se para o seu grande dia. 2, vista-se de maneira adequada. 3, treine as suas respostas para gerar confiança. E o 4, já quase ninguém faz isso, que é escute as perguntas. Vá com consciência de que é importante escutar o que o recrutador tem para dizer. E talvez você me diga, caramba, mas isso é óbvio. Não, isso daí você está falando, lógico que eu escuto. Não escuta. A maioria das pessoas está tão nervosa. Tô nervoso, o que eu respondo? Meu Deus, próxima pergunta, preciso responder. Está tão preocupado com o que vai falar que acaba não prestando atenção nas perguntas. Uma boa venda pessoal só acontece quando eu conheço muito bem para quem eu estou vendendo e conheço muito bem o meu produto, né? Se eu não escuto o que esse meu cliente quer, que seria a empresa, eu não vou ter informações importantes para levar na entrevista. Por exemplo, eu faço simulações de entrevistas de emprego. E aí, por exemplo, uma pergunta que muita gente erra é essa aqui, ó. Como você lida com pressões? Um trabalho com muita pressão, como é que é para você? Aí a pessoa, ela tá tão desesperada para responder certinho que ela já começa assim, pressões são coisas naturais, hoje é muito difícil não trabalhar sob pressão,
todos nós trabalhamos sob pressão, a pressão ela faz o humano evoluir, e tipo assim, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei como, de que maneira você, com exemplos, trabalha sob pressão. O que eu quero saber? Se você escuta, você entende. O que será que esse recrutador quer saber? Será que ele quer que eu explique o conceito de pressão? Ou será que ele quer entender como eu sou num dia a dia trabalhando sob pressão? Acho que ele não quer o conceito, né? Acho que quer saber, porque provavelmente ele tem um trabalho com muita pressão lá e quer saber se eu vou dar conta. Então a melhor resposta para isso não é uma teoria, e todo mundo erra isso, porque não presta atenção na pergunta. Ó, como? Como? Não é o que é pressão, é como. Como você trabalha sob pressão. Então, qual é a melhor resposta aqui? Você trazer uma situação de alta pressão, exemplificando o seu comportamento e dizendo como é que você lidou com isso para amenizar efeitos negativos da pressão. Então, usei a minha comunicação no momento de muita pressão para acalmar o clima do time e a gente conseguir chegar nas metas que a gente tinha se proposto, por exemplo. Então, essa é a ideia. Tem perguntas e respostas aqui que depois eu vou deixar para vocês, tá? Então, eu percebo muito, toda vez que eu faço uma simulação de entrevista de emprego com alguém, que as pessoas elas são muito nervosas, e ficou nervosa até comigo, com o meu time, né? Acho engraçado isso, que não tá valendo, aqui é treino, e o pessoal fica nervoso, ai não, tô muito nervoso, e não escuta as perguntas. Se você já vai para a entrevista de emprego com a consciência de que precisa ouvir, o jogo muda. Então, o recrutador está fazendo uma pergunta, não pensa na resposta. Primeiro de tudo, escute a pergunta, escute o que a pessoa está falando. Entendi. A partir, quando ele termina de fazer a pergunta, aí você faz a sua venda pessoal, que você já vai ter treinado lá no truque 3, certo? Ó, vambora. Agora a gente vai entrar os três últimos truques, que são truques que de verdade, ó, escutar já é bem raro. A maioria erra aí e responde errado na entrevista de emprego porque não ouve. Agora esses três, eles não são só truques para você passar na sua entrevista, mas para você deixar o recrutador assim de queixo caído. Ficar, caramba, essa pessoa, ficar impressionado assim. Eu amo quando vocês vêm me falar, nossa, eu segui aqui isso, ou meus mentorados, tem link aqui para você ver como fazer parte da minha mentoria aqui na descrição do vídeo. Mas as pessoas falam assim, nossa, Carol, eu fui lá para a entrevista e agi dessa forma, dava para ver como os recrutadores ficaram impressionados com isso. Então você vai, anota e pratica isso que você vai ter esse mesmo resultado, que é quinto. O objetivo dessa entrevista de emprego é você focar em resolver problemas do recrutador. O que você mais tem que ficar atenta durante a sua entrevista é em resolver problemas. Se você está numa entrevista, numa empresa, é porque a empresa tem um problema para resolver. Seja porque saiu uma pessoa, seja porque a empresa cresceu e aí não está conseguindo mais dar conta, seja porque a equipe que eles têm hoje não está conseguindo lidar bem com o trabalho. Existe um problema e é por isso que você está lá. E não tem nada melhor, nada mais música no ouvido das pessoas do que alguém que está lá para resolver problemas e não simplesmente dizer o que faz, justificar, né, o que deu certo, o que não deu certo, contar a sua história de vida. Pensa se as pessoas, é coração peludo isso, mas ninguém quer ouvir a história da sua vida, que nem você. Imagina se eu entro nesse vídeo e falo assim, ai gente, 7 truques para você passar nessa entrevista de emprego, mas antes, deixa eu contar a história da minha vida. Ai não, gente, mas cadê? Eu quero ver os 7 truques. E não é que você não gosta de mim, ou que os recrutadores não gostam de você. É porque nós queremos, né? Nós estamos num mundo rápido, né? E objetivo. E eu tenho lá numa entrevista de emprego 40 minutos, 1 hora, para entender se você é ou não a pessoa certa. Se você ficar contando a história da sua vida, ou tem gente que também gosta de contar a história da empresa. Ah, onde você trabalha? Eu trabalho numa empresa, ela começou em 1970. E aí, ela passou por várias fases. Hoje, o nosso portfólio... Não, mas não é isso. Não é isso. Você tem que estar lá para mostrar assim, eu vou resolver os seus problemas. Pensa assim, em todas as suas argumentações, é como se você dissesse, eu vou resolver o seu problema. Então, como é que você lida sob pressão? Eu vou resolver esse problema de pressão. Por quê? Porque eu vou usar minha comunicação, vou acalmar o cliente. Ou eu vou usar minha organização, deixar tudo padronizado e organizado e vou resolver esse problema. Quanto mais a outra pessoa, no momento de negociação, sente que você está resolvendo os problemas dela, mais ela vai querer você. É fato. Porque você vai estar concorrendo com várias pessoas que vão estar lá dizendo assim, as mesmas coisas.
eu tenho 20 anos de experiência nisso. Então eu me formei, depois eu trabalhei aqui, depois eu trabalhei ali. O meu dia a dia é o seguinte, eu imprimo o relatório, eu faço isso, eu faço a apresentação. Todo mundo fala a mesma coisa. Agora você não, você vai diferente, você vai dizer assim, tudo que ele te pergunta, me conta da sua última experiência, eu resolvo seus problemas. Me conta um conflito que você teve com o seu gestor, eu resolvo seus problemas. E aí eu vou adaptando, é um treino de resultado alcançado que você vai levar e vai chamar muita atenção. Então, mapeie, antes de tudo, quais os possíveis problemas que essa empresa tem. Uma forma da gente descobrir isso é por meio do anúncio de vaga. Então, eu analiso o anúncio de vaga e tudo que eles falam que você precisa fazer, o que eles esperam de você, são, no fundo, problemas que eles precisam de ajuda para resolver. Isso daí você vai encantar qualquer recrutador, certo? 7 truques para você passar na sua entrevista de emprego. Essa foi a quinta. Esse foi o quinto truque para você conseguir passar na sua entrevista de emprego, encantando os recrutadores. Faltam mais 2. Sexto truque para você fazer bonito e aumentar muito as suas chances de encantar os recrutadores e passar na sua entrevista é: prove as suas habilidades por meio de resultados alcançados. Se você me acompanha no canal, já ouviu essa expressão várias vezes, a questão dos resultados alcançados. Não adianta se elogiar. Então não adianta eu chegar e ficar assim, eu sou uma pessoa muito proativa, eu sou muito comunicativa, sou resiliente. Isso não diz nada, porque é muito fácil se elogiar. Muito fácil, todo mundo pode dizer um monte de elogios aqui. O que é difícil, desafiador e, portanto, tem mais valor de conteúdo é você comprovar que tem essas habilidades por meio de problemas que você já resolveu e soluções que você já trouxe para as empresas que você já trabalhou. Então, o resultado alcançado nada mais é do que uma ajuda. O que você fez, né? Então pensa assim, se você é uma pessoa comunicativa, como é que você usou a sua comunicação para resolver um problema com um cliente, com um fornecedor, dentro da equipe, ou com um vendedor, por exemplo, ou com o seu chefe? Como é que você usou isso para resolver um problema? Que solução você trouxe a partir dessa comunicação? Isso vai trazer senioridade no seu discurso. E não importa se você é um analista júnior, um estagiário, se você é um CEO, se você é um diretor, não importa. Todo mundo que leva resultados alcançados, que comprovam habilidades e trazem também um conteúdo que comprova que você vai resolver os problemas dessa outra empresa, vai ser um profissional desejado pelo mercado. Vai ser, é o que o mercado precisa hoje. Você vai se diferenciar e vai abrir espaço para salários mais altos, para fazer uma proposta salarial. Os meus alunos, meus mentorados, muitos deles recebem propostas de salário mais altas, eles conseguem negociar. Eu tenho vários casos de mentorados que vão para uma entrevista de emprego num cargo de coordenador, por exemplo. Chegam lá e falam, não, olha, você tem um perfil de gerente, você tem um cargo, você é um profissional acima desse cargo que a gente está oferecendo. Eu tenho uma outra vaga aqui, vou te colocar. Até aqui na descrição que eu falei do vídeo, que eu vou colocar o link sobre as mentorias, olha lá o banner de histórias reais, que é o blog de depoimentos. Você vai ver quantas pessoas conseguiram negociar salários muito mais altos, mesmo quando estava desempregado, viu? Salários mais altos porque conseguiram valorizar o seu discurso por meio de estratégias como essa que eu estou falando aqui para você. Vamos para o 7º truque? Olha só, 7º truque, muito importante também. Vamos só revisar. 1. Prepare-se para o seu grande dia. 2. Vista-se de maneira adequada. 3. Treine as suas respostas para gerar confiança. 4. Escute as perguntas. 5. Foque em resolver problemas. E 6. Prove habilidades por meio de resultados alcançados. 7º truque e último para finalizarmos esse vídeo é: faça perguntas. Quando que eu devo fazer perguntas? No decorrer da sua entrevista e principalmente no final da sua entrevista. Fazer perguntas mostra o seu interesse por essa vaga, mostra também o quanto você se valoriza, porque você também está analisando esse processo seletivo, e ainda perguntas estratégicas podem fazer você fazer mais ainda a sua venda pessoal, aumentar o seu nível de senioridade no discurso, não no cargo, tá? Nível de senioridade no seu discurso.
Olha só, cuidado com essa parte de perguntas. Você ficar questionando, metralhando o recrutador, isso não é legal. Eu tenho que fazer perguntas específicas na hora certa. Então, perguntas do tipo: eu vi que vocês estão envolvendo, vocês estão fazendo aí alguns projetos sustentáveis, vocês inclusive até ganharam um prêmio, né? Como é que é isso na prática? Todos os colaboradores conseguem participar? Então, é uma pergunta estratégica, não é assim, mas quanto vocês estão investindo nesse projeto sustentável? Mas esse projeto sustentável é de verdade mesmo ou é apenas marketing? Esse prêmio que vocês ganharam era um prêmio verdadeiro ou não? Tem que tomar cuidado com isso. E eu tô te falando isso porque eu fiz uma simulação e tive a oportunidade de lidar com uma pessoa que estava tão assim, Carol, você falou que era para fazer pergunta, a pessoa começou a metralhar, a conversa não fluía. Parecia uma pergunta investigativa, parecia que estava investigando, não é sobre isso. A ideia de você fazer perguntas é você trazer um debate sobre um assunto. E aí, se os recrutadores esquecem os scripts de pergunta e começam a debater com você sobre algum assunto, como por exemplo esse projeto de sustentabilidade, você vai ter muito mais fluidez, o discurso sai e você vai conseguir fazer melhor a sua venda pessoal. Eu, inclusive, também cabecei um projeto de sustentabilidade na minha empresa, que fazia isso, era aquilo, a gente chegou em tal patamar e tudo mais. Eu ficaria bastante satisfeita de poder contribuir com um projeto do tamanho de vocês também. Então, eu consigo trazer outros argumentos para ir fazendo a minha venda pessoal no final. Aqui na descrição desse vídeo, eu quero que você fique aqui comigo um tempão vendo vários vídeos, mas aqui na descrição do vídeo eu tenho um vídeo especial só com as perguntas que você deve fazer na sua entrevista de emprego e eu te explico por que você tem que fazer e como é que você se prepara para a resposta aí depois da pergunta que você fizer para o recrutador. Ficou confuso, né? Eu te explico, quando você fizer a pergunta, o recrutador vai responder e o que você tem que falar depois dessa resposta. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhada na descrição, tem muito conteúdo aqui para complementar ainda mais esse vídeo. Tá certo, pessoal? Até mais e até o próximo vídeo.